Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Hoje, trazendo a notícia que realmente não sai aí da cabeça dos provedores, a questão da suspensão, pela Anatel das empresas credenciadas. Vimos também aqui alguns assuntos importantes, falando de redes privativas, alguns insights importantes de alguns estudos, o Ministério das Comunicações também sendo cobrado, por conta de falta de cobertura na área rural. Falando também daquele assunto que toda a nossa conversa aqui falamos, que é a questão dos postes, e também alguns insights interessantes. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Olha lá, pessoal. Entidades de ISPs divergem sobre o plano da Anatel de regularizar provedores. Pois é, pessoal, esse assunto aí essa semana foi bem corrido, está sendo ainda, E eu acredito que ainda vai se perdurar aí até o prazo final aí, que são de 120 dias a partir da publicação da Anatel, que foi na sexta-feira. Como é que tá sendo isso? Como é que está sendo enxergado pelo setor essa decisão da Anatel, Pelo que nós temos acompanhado, a maioria, grandes entidades aí, a maioria estão todas aí de forma conjunta apoiando essa ação da Anatel, Apoiando assim, com critérios, Como que isso vai ser feito, quais são os impactos. Então isso assim, a medida é positiva, Mas como isso está sendo feito, Então isso está gerando algumas discussões, E é importante a gente acompanhar, Mas de fato, independente aqui dos pontos de vista diversos de várias entidades como a ANEEL, a Abrint, a Abranet também colocou. Temos que saber que a Anatel colocou o prazo que vai até outubro, Então os provedores que têm credenciamento têm que se adequar, Tem que realmente recorrer aí a empresas de consultoria para poder realmente se adequar e não ser pego como clandestino, Então eu acho que esse é o grande ponto. Após esse prazo, se o provedor ainda não tivesse adequado, ele vai ser se adequado como clandestino, e isso é crime federal, pessoal? Prestação de serviço de internet sem outorga. Então esse que eu acho que é o grande porém, o prazo, as empresas têm que se adequar. Fica aqui o meu apelo para vocês. Eu vou colocar aqui mais aqui um ponto importante aqui, Como colocou isso o plano da Anatel, qual que é realmente a intenção da Anatel nesse tipo de ação, Com a suspensão cautelar da dispensa de outorga para provedores regionais com menos de 5 mil assinantes, essas empresas terão prazo de 120 dias para obter a autorização e explorar os serviços de interesse coletivo, a outorga SCM. No mesmo prazo, as ISPs deverão informar dados atualizados de assinantes e também de estação destinada à exploração de serviços de telecom, sejam elas passíveis de licenciamento ou não. Então, pessoal, esse aqui tá mostrando qual é o grande interesse da Anatel. É realmente que os provedores declarem quantos clientes, é aquela lista, aquela planilha, que é enviada mensalmente ali para a Anatel, que a empresa, quando ela tem direito a explorar o serviço, ela tem obrigações a seguir, E essa daqui é uma das obrigações, ela enviar para a Anatel mensalmente quantos clientes ela tem. Esse tipo de envios de dados que os provedores não enviam está causando um estrago no mercado, uma leitura errônea, atrapalha a Anatel nas questões das políticas públicas, Seguindo mais, olha lá, o plano de ação começou a ser formatado pela Anatel em 2024, como forma de promover a organização do segmento de banda larga, após queixas das empresas do setor sobre informalidade e práticas irregulares no mercado de provedores regionais. No acordão aprovado nessa sexta, a agência afirmou que atualmente mais de 41% das empresas habilitadas a prestar o SCM não enviaram informações sobre o número de acessos, o que configura um forte indício de descumprimento de obrigações regulatórias. Então, pessoal, tá falando aqui qual é o motivador da Anatel a tomar esse tipo de providência. As empresas não estão enviando as informações. A Abranet, que é também uma associação de provedores, apoia a Anatel nessa questão dessas ações, mas voltando a falar, como isso vai ser feito, E se preocupa, o prazo é adequado? As empresas terão tempo hábil realmente de se organizar? Então isso daqui realmente é o que está sendo bem explorado. A Abranet apoia combate a provedores clandestinos, mas pede cautela em relação a como será feita a suspensão de serviço, que seja possível de acompanhamento público e da iniciativa da Anatel. Aqui está um negócio bem legal também que foi colocado. O Conselho Diretor da Anatel aprovou em circuito deliberativo um plano para combater a concorrência desleal e para regularizar a banda larga fixa SCM. O projeto é voltado a ISPs
considerados clandestinos. A agência suspendeu de forma cautelar o artigo 13 do regulamento, que dispensava a autorização de provedores banda larga pequenos com até 5.000 acessos. Assim, todos os ISPs enquadrados nessa regra têm até o dia 25 de outubro. Quem não concluir o processo terá o cadastro extinto e poderá ser fiscalizado por atuação clandestina, que é um crime federal. Fazendo um complemento aqui, provedores que hoje estão credenciados, ele tem o cadastro na Anatel de endereço. A Anatel já te conhece. A Anatel perceber que você não tirou a outorga, ele já tem endereço para fazer uma fiscalização. Então, pessoal, não perca o prazo, não tenha essa dor de cabeça, procura consultoria aí que já te atende, ou então se você não tem quem te ajudar, a SM Engenharia está disposta aí te ajudar. Nos procure. Estamos fazendo aqui essa semana dezenas e centenas de provedores nos procurando para poder realmente fazer a adequação dessa situação. E hoje existem mais de 10.000 empresas que se enquadram como credenciadas. Todas essas empresas deverão realmente se adequar para empresas SM. E olha mais, pessoal, o Brasil tinha mais de 1.200 municípios sem fibra ótica em 2024. Pessoal, essa matéria aqui, ela está ligada diretamente à matéria anterior da subnotificação. Como que o Brasil tem mais de 1.200 municípios sem fibra óptica, pessoal? Então, realmente, isso daqui que é o problema. As empresas que fornecem os dados para a Anatel, muitas delas falam onde elas estão, né? E os que não falam gera essa distorção. Eu não acredito nunca que tem 1.200 municípios sem fibra óptica. É difícil a gente saber um local que não tem fibra, né? Pode ter algum, pode ali no norte, ali em Manaus, Amazonas, um estado muito grande, né? Muito rio, difícil ali a infraestrutura. Mas eu não acredito que tenha 1.200 municípios. Então, esse tipo de informação aqui é justamente para essas empresas que não declaram. Então, a Anatel realmente veio apertar o cerco por conta disso. E é legal, a gente tem que declarar, né? Nós temos que ter condições iguais para todas as empresas do setor. Então, pessoal, vamos declarar para você realmente não ser autuado, receber uma multa. Essa semana, nós recebemos vários ofícios da Anatel falando de cassação de outorgas de empresas. Essas empresas que não declaram, né? O DIS de forma regular e de forma correta. Então, pessoal, não deixe de fazer suas obrigações para não ter dor de cabeça. Se precisar de ajuda, quiser conversar, quiser orientação, nós estamos à disposição para ajudá-los, tá certo, pessoal? E olha mais, na Câmara Federal, né, no caso, o Ministério das Comunicações é cobrado por falta de internet em áreas rurais. Pois é, pessoal, o ministro das Comunicações estava ali numa comissão ali na Câmara e ele foi cobrado por falta de internet em áreas rurais. Pessoal, eu acredito que isso aqui é a janela que os provedores estavam esperando para colocar o 4 e o 5G nessas áreas rurais. Tem que flexibilizar, a Anatel e o Ministério tem que realmente criar algum tipo de segurança jurídica para os pequenos provedores conseguirem ter acesso a espectro, uma segurança jurídica adequada para poder investir no 4 e no 5G na forma rural. A gente sabe que as grandes operadoras estão anos no mercado, não tem interesse em investir aí nesses locais rurais, mas os provedores têm, mas os provedores não podem porque não tem uma segurança jurídica adequada para investir uma quantidade razoável aí de capital e não tem uma segurança jurídica, né? E a Anatel fica a cobrança aqui para a Anatel, para ela realmente liberar aí, fazer uma política para os provedores realmente, de fato, entrar com força nesse mercado móvel, tá certo? Hoje em dia a gente sabe que a licença SLP, ela não permite que os provedores façam interconexão, né, na parte móvel. Então, o provedor, ele tá de mãos atadas aí com, soluções para essa questão móvel, né? E olha mais, falando do mesmo assunto, quase 8.000 localidades esperam por 4 e o 5G. Então, pessoal, esse é o tamanho do mercado que os provedores têm para fazer cobertura móvel, tá certo? Mais de 8.000 localidades. Então, pessoal, esse aqui é o tamanho da oportunidade que tem. E olha mais, 5G FWA Outdoor se mostra viável para conectar escolas rurais, diz Ministério das Comunicações. Então, pessoal, conecta a escola, conecta galpão logístico, conecta o agronegócio. São infinitas soluções. A conectividade hoje é essencial para todos os cenários, não é verdade? E olha mais, pessoal, governo faz mudanças no Minicom, mirando rede privativa e estatais. Pessoal, eu tô aqui realmente chovendo no molhado toda vez que eu venho aqui fazer uma matéria para vocês. Rede privativa é um dos principais assuntos que eu tenho abordado e eu acredito que com um plano de negócio bem ajustado, com dados assim relevantes para a gente poder nutrir esse plano de negócio, redes privativas sim é um caminho para você monetizar mais as suas redes. E os provedores sabem muito bem fazer conectividade, não é verdade? E olha mais, pessoal,
pessoal, postes. BNDES sugere parceria público-privada para a gestão dos postes. Projeto de lei dos postes substitutivo não é unânime. A comissão no Senado avalia ajustes. O relatório revisto por Espiridião Amin foi apresentado ainda sem consenso. A Comissão de Infraestrutura pretende retomar o tema na próxima semana. Pois é, pessoal, nós sabemos que essa questão dos postes aí é um problema que já faz anos, já fez vários aniversários, né? E é um problema crítico e muito importante para o setor de telecomunicações, especialmente para os provedores que são quem paga mais caro pelo ponto de fixação. E aqui realmente, se nós formos dependendo da agência de energia elétrica, esse negócio não sai. Na minha opinião, aqui avaliando todo esse cenário aqui, para essa comissão do Senado aqui, eu acredito que vai ter uma solução mais célere, que realmente está tendo bem regular essas discussões. Todos os interessados nesse tema estão participando e fazendo as suas contribuições. Eu acredito que é daqui que vai sair a solução mais rápida, porque ali na ANEEL a gente sabe, parece que é um puxadinho das grandes concessionárias de energia elétrica, não é verdade? E olha mais, pessoal, a Anatel nega recursos de Teles e de NIC-BR contra Regulamento Geral de Serviço. Pois é, pessoal, aqui a gente voltando aí à questão da regulação das redes, né? O NIC-BR falou aqui da questão do fim da norma 4, foi negado. A TIM falou da revisão do conceito de redes privativas, isso daqui eu vejo com bons olhos, né? A Anatel negou aqui essa questão de limitar a questão da SLP, legal, e a Claro pediu a reavaliação das questões relacionadas à autenticação obrigatória de chamadas. Então, pessoal, essa questão da norma 4 ainda vai ser um fantasma que vai nos perseguir aí até o final, que é em 2027. Como que vai ficar essa questão da regulação das redes sociais? E para finalizar, pessoal, olha lá, ó, Abracloud, decisão sobre o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, não afeta provedores de infraestrutura. Pessoal, não sei dessa entidade Abracloud, mas eu acredito que ela tá errada. Hoje os provedores de internet recebem uma enxurrada de e-mails para poder bloquear site. O que é isso, pessoal? Isso realmente é afetando. Os provedores hoje já são afetados por questão de bloqueio de site. Então, pessoal, é disso que nós estamos falando. Só que ali realmente é com decisão judicial. Mas vai chegar decisões de bloqueio sem decisão judicial. É disso que nós estamos falando. Me desculpe, Abracloud, mas eu não concordo com vocês. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Tá certo? Agradeço muito a força que recebo aí, os incentivos de matérias, de assuntos que devemos abordar e algumas percepções diferentes de vários assuntos. Desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais. Valeu!